Pouca gente sabe que perfurar um poço artesiano dentro do próprio terreno e começar a utilizá-lo livremente é proibido. Muita gente acredita que, por estar dentro da sua propriedade, pode simplesmente furar e usar. Mas a realidade é bem diferente. Para utilizar a água subterrânea é necessária a autorização do poder público. E não se trata de algo simples. O processo costuma ser caro, demorado e repleto de exigências técnicas e documentos. O grande impasse é que, entre a intenção de proteger um recurso essencial e a aplicação prática da lei, criou-se um sistema que muitos enxergam como uma armadilha. A água que está sob a sua casa não pertence a você. Seu uso depende de autorização. Ainda assim, milhões de brasileiros utilizam poços sem regularização, não por má fé, mas por necessidade. Então surge a pergunta: por que tanta gente perfura poços de forma irregular? E a regulamentação existe para proteger a água ou para proteger interesses econômicos? Antes da Constituição de 1988, a lógica era mais simples. Quem era dono do terreno também tinha direito à água que estivesse embaixo dele. Porém, com a promulgação da Constituição, a água passou a ser considerada bem de domínio público. Isso significa que, mesmo estando no seu quintal, ela não é sua. Trata-se de um recurso natural limitado e indispensável à vida, e por isso ficou sob tutela do Estado. Em 1997 foi criada a Lei nº 9.433, conhecida como Lei das Águas, que determinou que qualquer uso de água subterrânea depende de autorização prévia do poder público, a chamada outorga. Existem exceções para usos considerados insignificantes, mas cada estado estabelece seus próprios critérios. Em São Paulo, por exemplo, a captação de até 15 mil litros por dia de um poço, ou 25 mil litros por dia de um rio, é classificada como uso insignificante e dispensa outorga, sendo necessário apenas cadastro no sistema SP Águas. Também ficam dispensados casos de poços destinados apenas a monitoramento do nível da água, recuperação de áreas contaminadas ou rebaixamento do lençol freático sem utilização do recurso. Em situações emergenciais, como enchentes, o próprio governo pode agir sem autorização formal. Essas regras são administradas pelo DAEE, órgão responsável pelos recursos hídricos no Estado. Mesmo poços antigos não estão automaticamente regularizados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Resolução CRH nº 402 de 2022 permite regularização provisória de poços já existentes, desde que o responsável faça cadastro no sistema estadual até o fim de 2025. Isso concede prazo para adequação, mas não elimina exigências técnicas, documentos e pedidos formais de outorga ou dispensa. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça decidiu que está dentro da lei a determinação do governo estadual que proíbe o uso de poços artesianos em imóveis localizados em áreas abastecidas pela rede pública de água. A decisão foi tomada por meio de um incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, mecanismo que uniformiza entendimentos quando há muitas ações sobre o mesmo tema. Com isso, chega ao fim uma disputa jurídica que se arrastava há anos. Normas estaduais, o Decreto nº 40.156/2006 e a Portaria Serla nº 555 de 2007, já proibiam o uso de água de poços para consumo e higiene em locais onde existe rede pública. Mas havia decisões divergentes dentro do próprio tribunal, o que gerava insegurança para moradores, condomínios e empresas. O julgamento unificou a interpretação e confirmou que essas normas estão de acordo com a Lei Federal nº 11.445, de 2007, que estabelece as regras do saneamento básico no país. Essa legislação determina que imóveis ligados à rede pública não podem usar simultaneamente outras fontes de água. É importante reconhecer que essa regulamentação tem fundamento. Não se trata apenas de controle estatal. A intenção é evitar superexploração de aquíferos, garantir qualidade da água e assegurar disponibilidade para as futuras gerações. Poços dependem de recarga natural, principalmente das chuvas. Se a retirada for maior do que a reposição, o nível baixa e pode secar. Além disso, existe o risco invisível da contaminação. No papel, portanto, a justificativa técnica.
O problema surge na aplicação prática. A regulamentação criou também um conflito de interesses. Se todos utilizarem poços próprios, as concessionárias deixam de arrecadar com a distribuição de água. Regularizar um poço artesiano no Brasil pode custar dezenas de milhares de reais, considerando licenças de perfuração, estudos hidrogeológicos, laudos, análises de qualidade, cadastros em diferentes órgãos e instalação obrigatória de hidrômetro. Não é por acaso que cerca de 88% dos poços no país funcionam de forma irregular. Até uma praça pública que utilize água de poço apenas para irrigação ou descarga sanitária precisa de autorização estadual. E apenas o governo do estado pode conceder essa permissão, os municípios não têm competência para isso, mesmo conhecendo melhor a realidade local. A Lei nº 11.445/2007 ainda estabelece que imóveis conectados à rede pública não podem ter a instalação hidráulica alimentada simultaneamente por outra fonte. Ou seja, se a casa está ligada à rede, não pode usar água de poço na mesma instalação. E mesmo quem utiliza exclusivamente poço regularizado pode ser obrigado a pagar taxa de esgoto se houver rede de coleta disponível, sob o argumento de que toda a água consumida retorna como esgoto. É claro que nem tudo se resume a interesse econômico. Existem riscos reais. Poços muito próximos podem interferir entre si, reduzindo vazão. Há também a possibilidade de contaminação por fossas, resíduos industriais, agrotóxicos ou combustíveis. Água com nitrato, metais pesados ou coliformes pode causar sérios danos à saúde. Em períodos de estiagem, a situação se agrava. Em áreas rurais, o poço muitas vezes é a única alternativa. Ainda assim, a abertura exige autorização, estudos técnicos e acompanhamento profissional. Em São Paulo, por exemplo, é necessário apresentar estudo hidrogeológico conforme normas da ABNT e renovar a licença a cada 5 anos. Não é desobediência deliberada que explica a alta taxa de irregularidade, muitas vezes é a dificuldade de cumprir todas as exigências. Esse conflito entre norma e realidade ficou evidente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2025, foi aprovada a lei municipal permitindo o uso de água de poços artesianos para consumo humano em residências e condomínios, desde que regularizados e com análise de qualidade. A proposta buscava dar alternativa à dependência exclusiva da rede da Corsan, estatal responsável pelo abastecimento e esgoto em grande parte do estado. A Corsan contestou, alegando que o município não tem competência para legislar sobre recursos hídricos, matéria estadual e federal. Com base na Lei 9.433/1997 e em resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, defendeu o fechamento dos poços mesmo diante da nova lei municipal. Instalou-se uma disputa entre município e estado, e o cidadão ficou no meio da incerteza. Há também implicações jurídicas delicadas. Se um condomínio utiliza simultaneamente água da concessionária e do poço e ocorre contaminação com dano à saúde, poderia haver responsabilização. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proibiu um condomínio de utilizar poço artesiano para consumo mesmo estando regularizado. A decisão reforçou que, onde há rede pública disponível, a prioridade é dela, sob o argumento de proteção ao interesse coletivo e ao meio ambiente equilibrado. Estima-se que no Rio Grande do Sul existam mais de 400 mil domicílios abastecidos por poços irregulares. Em muitos casos, manter o poço acaba sendo mais caro do que usar a rede pública, considerando análises constantes e exigências legais. No fim das contas, o poço artesiano se tornou símbolo de uma discussão maior sobre o papel do Estado na vida do cidadão. De um lado, há preocupações ambientais legítimas e técnicas consistentes. A água é finita e precisa ser protegida. De outro, há um sistema burocrático que cobra caro, demora meses e, por vezes, nega acesso mesmo quando não há alternativa viável. O resultado é que 9 em cada 10 poços funcionam fora da regularidade. Não necessariamente por rebeldia, mas porque o modelo se tornou difícil de cumprir. Mesmo quando a intenção é coletiva e legítima, o Brasil parece conseguir transformar o simples em complicado. E você, concorda?
O que pensa sobre a ideia de que a água que está debaixo do seu terreno não é sua? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que achou desse conteúdo. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva em nosso canal e nos ajude a crescer para produzirmos mais conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.